Você quer se lembrar, não das coisas que te contaram, não das verdades que foram empurradas goela abaixo, nem dos mantras superficiais de paz e luz que repetem aos montes por aí. Você quer se lembrar de algo que estava dentro de você antes das palavras, antes dos nomes, antes até do tempo. Algo que você sente, mesmo que não saiba explicar, que está adormecido em você. Algo que pulsa por baixo da pele, como se uma vida inteira estivesse esperando o momento certo para ser despertada. Você sente isso quando o mundo se cala, quando por um instante raro o ruído lá fora cessa e o ruído dentro também. É nesse abismo que você intui, existe mais. Não mais como mais sucesso, mais prazer, mais controle, mas um mais que não cabe no vocabulário da mente comum. Um mais que se parece com liberdade, mas não essa liberdade vendida em slogans publicitários. Uma liberdade que ninguém pode te dar, porque ela nasce no exato momento em que você começa a morrer para tudo que achava que era. George Gurdjieff, o filósofo armênio que caminhou entre desertos, mosteiros e centros sufis em busca da verdade esquecida do homem, dizia que a maioria das pessoas vive dormindo. E não se trata do sono do corpo, mas de uma espécie de torpor da alma. Vivemos como máquinas, reagindo a estímulos, repetindo padrões, nos emocionando segundo scripts que nem escrevemos. E o pior, chamamos isso de vida. Acordar para Gurdjieff era um ato de revolta sagrada. Era como romper com um feitiço antigo. Um gesto contra o automatismo, contra a mentira da personalidade, contra a ilusão de que somos livres quando, na verdade, estamos aprisionados por dentro. Presos em desejos que não escolhemos, pensamentos que não criamos e medos que nem são nossos. Acordar era o primeiro passo para ser. Mas quem quer realmente acordar? É preciso coragem para reconhecer que aquilo que chamamos de eu talvez seja apenas uma colcha de retalhos, um amontoado de memórias, traumas, imitações e defesas cuidadosamente montadas para nos manter funcionando, mas não vivos. É como estar dentro de um corpo que se move, fala, sorri, ama, mas por trás de tudo isso há um vazio que dói, um eco que chama, um silêncio que pergunta: quem é você? Quando ninguém está olhando. Talvez por isso tantas pessoas busquem experiências intensas para sentir algo que quebre essa crosta de entorpecimento. É por isso que tantos entram em contato com o yoga, com os estados alterados, com o sagrado e o oculto. Não estamos procurando apenas experiências, estamos tentando, mesmo sem saber, nos reencontrar. Romper com a prisão de nós mesmos. Como se lá no fundo soubéssemos que há uma parte de nós que ainda não nasceu e outra que precisa morrer para que isso aconteça. Entre todas as práticas que prometem tocar esse ponto cego da alma, o Kundalini Yoga se destaca. Não por ser exótico ou misterioso, mas porque ele aponta diretamente para aquilo que Gurdjieff chamava de centro magnético. O ponto em nosso ser que ainda é sensível ao chamado do real. A energia adormecida na base da coluna, representada como uma serpente enrolada, simboliza esse potencial não realizado, essa força bruta e divina que permanece trancada enquanto vivemos identificados com o ego, com o corpo, com o pensamento linear. Quem ousa despertar essa energia? Quem tem peito para tocar a fronteira entre o conhecido e o insondável? Porque não é uma jornada de conforto, é uma jornada que desestabiliza, que arranca, que expõe, que mostra sem maquiagem o quão pequenos nos tornamos quando vivemos para manter aparências, reputações, ideias fixas sobre nós mesmos. Você começa a perceber que mesmo os seus momentos de paz são, muitas vezes, apenas anestesia, que o seu silêncio não é presença, é fuga, que a sua calma é só cansaço. E então, algo dentro de você começa a tremer, porque há um preço para despertar,
E o preço é tudo aquilo que você acreditava ser indispensável. Sua imagem, suas certezas, seus apegos emocionais, até sua espiritualidade domesticada. O despertar não vem embalado em frases bonitas. Ele vem como um terremoto sutil. Primeiro abala sua rotina, depois suas relações, depois sua identidade e, por fim, abala até mesmo a sua noção de Deus. Mas ainda assim, você quer se lembrar, porque há uma parte sua que já viu a verdade, ainda que por um segundo, talvez numa noite de silêncio profundo, talvez num olhar, talvez numa dor tão aguda que dissolveu tudo o que você achava que sabia. Aquilo foi real, mais real do que todos os papéis que você interpretou até hoje. E desde então, você não consegue mais fingir. A vida comum já não basta, a superfície já não basta, a lógica já não basta. Você quer se lembrar do que é ser inteiro. E não importa o caminho que você tenha escolhido. Seja o yoga, a meditação, a arte, a contemplação, a busca por sentido ou até mesmo a dor que te derrubou, se esse caminho te leva a encarar a si mesmo sem máscaras, ele é válido. Mas lembre-se, o que você está buscando pode não ser o que você realmente precisa. Porque às vezes, aquilo que desejamos encontrar é justamente o que nos impede de ver. Gurdjieff dizia que o homem só começa a despertar quando percebe que está dormindo. Mas para isso ele precisa parar de fugir de si mesmo, precisa encarar os próprios mecanismos, precisa observar seus pensamentos como quem observa um estranho, precisa sentir seus medos sem tentar se proteger, precisa ver, e ver dói. A maioria foge antes de ver, e por isso continua dormindo com os olhos abertos. Mas você não. Você veio até aqui por um motivo, porque uma parte sua, talvez a única que ainda não foi colonizada pelas ilusões do mundo, sabe que é hora de mudar. Não uma mudança cosmética, não uma mudança de discurso, mas uma mudança que vem do fundo, que quebra, que limpa, que reconstrói. Você está pronto para começar a lembrar? Ou ainda prefere o conforto de continuar esquecendo? A escolha é sua, mas saiba, uma vez que a lembrança verdadeira começa, ela nunca mais te deixa em paz. Você já se sentiu parado no tempo? Como se a vida lá fora continuasse a girar, com seus compromissos, suas mensagens, seus ruídos, mas por dentro, algo em você tivesse congelado. Uma parte silenciosa, esquecida, trancada em algum quarto escuro da alma, sem saber exatamente quando ou por que se recolheu. Talvez tenha sido depois de uma perda, talvez tenha sido após anos, tentando agradar, conquistar, construir, fazer o que esperavam de você. Talvez tenha sido apenas o cansaço de tantas batalhas travadas em silêncio. É estranho, não é? Chegar a essa altura da vida, onde já se viu tanto, sentiu tanto, sobreviveu a tanto, e ainda assim carregar uma sensação persistente de ausência. Ausência de sentido, de profundidade, de verdade, como se mesmo cercado de gente, ainda houvesse um vazio sem nome morando dentro de você. Talvez você se lembre de um momento específico, um olhar fixo no espelho, um silêncio na madrugada, um dia comum, desses sem nada especial, e de repente aquela pergunta: é isso que a vida se tornou. Um roteiro que se repete todos os dias com poucas variações e um ator principal cansado demais para improvisar. Se você já sentiu isso, você não está sozinho. Há milhares, talvez milhões, vivendo essa mesma sensação em 2025. Pessoas que deram tudo de si, que formaram famílias, que se dedicaram a carreiras, que abriram mão de sonhos por amor, por necessidade, por medo. Pessoas que agora olham para trás com um tipo de saudade que não tem endereço. Não é de alguém, não é de um lugar, é de si mesmos. E é justamente nessa saudade que mora o início de algo novo. Gurdjieff dizia que o homem precisa lembrar de si. Essa era a base do seu ensinamento, o retorno à presença. Mas não a presença artificial,
essa que virou produto em cursos e aplicativos. Ele falava de um retorno existencial, de uma reentrada na própria vida, como se você estivesse voltando de um coma. Porque é isso que acontece com muitos de nós. Passamos décadas em coma, funcionando sim, trabalhando, criando filhos, sorrindo em reuniões, indo ao supermercado, mas o tempo todo ausentes. E então vem o choque. Algo acontece. Pode ser pequeno, como uma noite de insônia. Pode ser grande, como a morte de alguém querido. Ou apenas o lento acúmulo de silêncios não ouvidos. E você percebe, há algo de essencial que você perdeu pelo caminho. É aqui que muitos buscam uma porta. E não raro, essa porta se apresenta por meio de práticas espirituais, yoga, meditação, retiros, caminhadas em silêncio, orações noturnas. O corpo começa a dizer que precisa parar. O coração começa a implorar por algo que não se encontra nos noticiários nem nas redes sociais. E então você vai, às vezes com desconfiança, às vezes com esperança, às vezes sem saber por quê. Você entra numa sala com cheiro de incenso, veste roupas leves, fecha os olhos, respira fundo e algo começa a se mover. Uma energia antiga, uma memória celular, uma sensação que estava guardada em algum lugar entre a nuca e o estômago. E por um instante você sente algo parecido com vida. Não a vida que você administra todos os dias, mas a vida que pulsa por trás da carne, dos papéis, das expectativas. Algo que vibra e que talvez tenha sido silenciado por tantos anos de sobrevivência. Mas é aí que mora o perigo. Porque o ego, esse velho personagem que nos comanda, é astuto. Ele percebe que há algo novo acontecendo. E como todo tirano que sente que está perdendo poder, ele age, disfarça-se de buscador, veste-se de espiritualidade. E então começa a desejar experiências. Quero sentir de novo aquele arrepio. Quero ver visões. Quero transcender. Quero despertar meus chakras, minha kundalini, minha consciência superior. E sem perceber, o mesmo eu que passou anos buscando reconhecimento social, agora busca reconhecimento espiritual. Troca o terno pela túnica. Troca o carro novo pela viagem à Índia. Troca a ostentação material pela ostentação mística. Mas o mecanismo é o mesmo, buscar fora aquilo que só pode ser encontrado dentro. Quantas pessoas você conhece que já passaram por isso? Que mergulharam em práticas profundas, mas voltaram mais cheias de si do que antes. Que falam de energia, de luz, de expansão, mas não conseguem ouvir o outro por mais de 5 minutos sem interromper. Que citam mestres orientais, mas não conseguem pedir perdão a um filho, a um amigo, a si mesmos. O despertar, como ensinava Gurdjieff, não é uma experiência, é uma desconstrução. Não é uma luz que explode, é uma escuridão que você finalmente tem coragem de atravessar. Não é sobre flutuar, é sobre pisar firme na própria realidade, mesmo quando ela dói. Lembro de uma mulher de 57 anos que conhecia em um retiro. Seu nome era Clara. Ela havia perdido o marido 2 anos antes. Criou 2 filhos sozinha. Trabalhava desde os 16. Nunca teve tempo para se cuidar. E agora, com os filhos adultos e o luto ainda fresco, decidiu buscar algo diferente. Mas o que mais me marcou foi o que ela disse depois de um exercício de respiração profunda. Eu achei que vinha aqui para encontrar respostas, mas encontrei meu próprio choro. Ela chorou como uma criança, não porque estava fraca, mas porque finalmente teve coragem de deixar cair a armadura, de parar de fingir que estava tudo bem, de aceitar que o silêncio que ela sentia por dentro era, na verdade, a alma pedindo atenção. Esse é o verdadeiro começo. O ponto onde deixamos de querer ter experiências extraordinárias para finalmente sentir o que há de mais humano. Dor, sim, mas também amor, medo, sim, mas também coragem, fragilidade, sim, mas com ela, a possibilidade de verdade. O yoga, o silêncio, o olhar para dentro, tudo isso pode ser o início.
Mas só será a transformação real se você estiver disposto a abandonar a ideia de controle. Porque a alma não floresce sob domínio. Ela floresce quando você se rende, não ao mundo, mas à verdade que pulsa dentro de você. E talvez por isso tantos se afastem desse caminho quando ele começa a ficar real. Porque não há espetáculo, não há plateia, não há títulos, só você e a tarefa sagrada de se reconstruir, de lembrar de si, de se reencontrar com aquele que foi deixado para trás no meio da correria da vida. E essa é uma decisão que só você pode tomar, porque chegar até aqui foi difícil, mas o que vem depois exige ainda mais coragem. Você já se perguntou o que faria com poder absoluto? Não estou falando de poder político, nem financeiro. Falo de um poder que nasce de dentro, um acesso quase sobrenatural a camadas de percepção e energia que a maioria sequer sabe que existem. Imagine-se com um simples exercício de respiração, você conseguisse alterar seu estado de consciência. Se, ao fechar os olhos, enxergasse formas, cores, visões e começasse a tocar realidades que pareciam pertencer apenas aos mitos. E se um dia você despertasse em si uma força capaz de te levar além do tempo, do espaço, do corpo? Soa como fantasia? Para alguns, é só isso. Mas há aqueles que viveram algo que não sabem explicar e nunca mais voltaram a ser os mesmos. Eles falam de visões durante o yoga, de calor percorrendo a coluna como uma serpente viva, de um pulso sutil e feroz que rompe a rigidez da mente comum. Muitos descrevem esse estado como algo comparável ao uso de substâncias psicodélicas, só que sem substância alguma, só corpo, respiração, intenção. O nome disso é Kundalini, um conceito milenar que muitos consideram simbólico, outros literal. Uma energia adormecida na base da coluna, ligada ao que há de mais primitivo e também de mais divino em nós. Quando despertada, essa força percorre os centros sutis do corpo e, em muitos relatos, ativa capacidades que desafiam a razão. Mas então vem a pergunta inevitável: por que nem todos que praticam alcançam esse estado? Por que, entre centenas de alunos de yoga, apenas alguns poucos relatam experiências tão profundas? Ou será que muitos sentem, mas preferem não falar por medo de parecerem loucos? Aqui começamos a tocar um ponto sensível, o mistério do invisível. A linha tênue entre realidade interior e delírio, entre o despertar e a fantasia. E é aqui que entra o alerta de George Gurdjieff. Ele dizia que o homem não pode fazer, que antes de qualquer despertar, precisamos entender que somos máquinas, sistemas automáticos que funcionam por hábito, desejo e medo, e que nesse estado, todo poder que nos venha será inevitavelmente corrompido pelo ego. Essa afirmação incomoda, porque fere o orgulho de quem busca se tornar melhor. Mas pare para pensar. O que você faria se descobrisse dentro de si uma força real, poderosa, criadora? Você usaria isso para servir, para se esvaziar? Ou, sutilmente, começaria a se sentir superior? É difícil admitir, mas quase todos nós seríamos tentados a usar esse poder como uma extensão do velho eu. O mesmo eu que quer ser respeitado, ouvido, validado. O mesmo eu que se ofende com críticas e se alimenta de elogios. E é aí que o caminho espiritual se torna perigoso. Porque há um tipo de poder que, quando surge antes da purificação interior, não liberta, aprisiona. Você já conheceu alguém assim? Que parecia caminhar numa jornada profunda, mas se tornou rígido, intolerante, preso a dogmas, que usava sua experiência como arma, como credencial, como sinal de superioridade espiritual? Se sim, escreva nos comentários. Conte como foi essa convivência. Como você se sentiu perto dessa pessoa e como percebeu, no íntimo, que algo ali estava fora do eixo. Não é incomum. Muitos que acessam estados alterados pela prática intensa
acabam confundindo expansão com elevação. Pensam que por sentirem algo diferente, se tornaram melhores. Mas o que sentem, muitas vezes, é apenas a liberação de tensões acumuladas, de memórias armazenadas no corpo. E o ego, esperto como sempre, rapidamente toma conta da narrativa. Veja como sou especial. Veja o que sou capaz de fazer. Gurdjieff chamava esse fenômeno de falsa personalidade. Uma construção psicológica que se forma não a partir do ser essencial, mas das impressões que queremos causar. Uma máscara sofisticada que pode até usar vocabulário espiritual, mas que no fundo continua operando com as mesmas inseguranças de sempre. Você já percebeu isso em si mesmo? Já se pegou tentando parecer mais desperto do que realmente está? É natural e é humano, mas é preciso estar atento, porque o verdadeiro caminho espiritual não é um palco, é um deserto. Um deserto onde tudo aquilo que não é essencial começa a morrer. Onde ficamos sozinhos com nossas sombras, nossos desejos secretos, nossos medos mais primitivos. E só ali, sem plateia, sem ritual, sem performance, algo começa a nascer. Uma mulher de 62 anos escreveu para o canal há alguns meses. Ela disse que após anos praticando yoga e meditação, finalmente teve uma experiência, viu luzes, sentiu uma energia atravessar seu corpo, teve visões. No início achou que havia alcançado algo extraordinário, mas em vez de paz, veio o medo. Medo de enlouquecer, medo de não conseguir voltar ao normal, medo de que tudo fosse apenas fruto da imaginação. Foi nesse momento que percebi o quanto eu ainda era pequena por dentro, ela escreveu. Minha experiência foi grande demais para o ego que a recebeu. Isso te toca? Porque talvez você também esteja buscando uma experiência que ainda não tem espaço em você para ser acolhida. Gurdjieff ensinava que antes de tentar ver o invisível, é preciso criar em si uma estrutura capaz de sustentar a visão. Isso se faz com disciplina, com autoconhecimento, com trabalho interno real. E não há nada de glamouroso nisso. É silencioso, é solitário, é desconfortável, mas é assim que se constrói um recipiente verdadeiro para o sagrado. Talvez seja por isso que tanta gente se decepciona depois dos primeiros impactos espirituais, porque esperavam voar, mas perceberam que primeiro precisam aprender a caminhar. E caminhar exige esforço, exige atenção. Exige dizer não a partes de si que sempre estiveram no controle. Você está disposto a isso? Está disposto a deixar de buscar experiências para, enfim, buscar transformação? Ou ainda há em você uma parte faminta por espetáculo? Escreva sobre isso nos comentários, se quiser. Este espaço é seu também. Um espaço para aqueles que não estão mais satisfeitos com respostas prontas, que desejam olhar para dentro, mesmo que doa. No fim das contas, despertar não é sobre acessar poderes. É sobre recuperar a capacidade de ver com clareza, ver a si mesmo, ver os outros, ver a realidade sem filtros. E isso, por si só, já é um milagre. George Gurdjieff dizia que o homem deve trabalhar para criar uma alma. Pode parecer estranho, mas ele não falava de alma como algo garantido. Falava da alma como algo que precisa ser cultivado, construído, integrado. E isso não acontece de uma hora para outra. Acontece quando deixamos de nos agarrar às experiências e começamos finalmente a nos responsabilizar por quem estamos nos tornando. Você sabia que existem mais de 4.000 religiões no mundo? 4.000 caminhos distintos, 4.000 tentativas humanas de tocar o mistério. E ainda assim, em pleno 2025, a sensação de vazio espiritual parece maior do que nunca. Temos acesso a livros sagrados em qualquer idioma, vídeos de mestres espirituais com legendas automáticas, retiros que prometem transformação em 3 dias, aplicativos que nos lembram de meditar. E mesmo assim, há um buraco dentro do peito que a tecnologia não alcança.
Por quê? Porque o mundo moderno nos ensinou a confundir informação com sabedoria. Acha que basta entender para mudar, que basta acessar para experimentar. Mas a alma não se converte por download. O espírito não desperta por tutorial. E nenhuma experiência, por mais intensa que seja, é capaz de substituir o trabalho silencioso de reconstruir-se por dentro. George Gurdjieff dizia que o verdadeiro inimigo do despertar não é a ignorância, é a ilusão do conhecimento. Porque quando o homem acredita que já sabe, ele para de buscar. E o que não se busca, adormece. A informação que não vira prática se torna peso. Fica ali, empilhada na mente como livros empoeirados, numa estante que ninguém toca. Você já sentiu isso? Já leu algo que te arrepiou, mas que, semanas depois, parecia ter sumido da sua vida? Já viveu uma experiência forte, mas que não mudou em nada suas atitudes, seus relacionamentos, seus medos? Isso não acontece porque você falhou. Acontece porque o sistema em que vivemos foi desenhado para impedir a transformação real. Ele permite o consumo de conteúdo espiritual, mas não a revolução interior que essa espiritualidade verdadeira provocaria. Permite que você se inspire, contanto que não mude, que você medite, contanto que continue comprando, que você fale sobre amor, contanto que continue se sentindo insuficiente. É cruel e sutil, e quase ninguém percebe, mas há momentos em que a farsa se quebra. Uma história real, ocorrida em 2022, viralizou silenciosamente nos cantos menos barulhentos da internet. Um mestre espiritual de meia-idade, conhecido por seus retiros na América do Sul, sofreu um acidente grave no meio da selva. Sem comunicação, sem acesso à tecnologia, sem discípulos, ficou sozinho por dias com fraturas múltiplas. Quando finalmente foi resgatado, não disse nenhuma palavra elevada, não falou em karma, não agradeceu a vida, não distribuiu metáforas. Disse apenas: sem os outros, eu sou só mais um corpo caído. Essa frase, dita por alguém que foi venerado por anos como o iluminado, tocou milhares de pessoas, porque revelou uma verdade crua. O ego espiritual também sangra, também precisa, também teme. Quantos de nós não estamos construindo essa mesma armadilha? Quantos já não vestiram a roupa da espiritualidade apenas para esconder a nudez da própria dor? Quantos já não se sentiram obrigados a parecer em paz, quando tudo dentro gritava por socorro? Escreva sobre isso se puder. Compartilhe nos comentários, mesmo que anonimamente. Às vezes, abrir uma ferida com verdade é o primeiro passo para curá-la de fato. A verdade é que quanto mais o ego se sente ameaçado, mais ele se disfarça. E na espiritualidade, o disfarce pode ser muito convincente. Ele fala bonito, cita mestres, sorri com doçura, mas basta ser contrariado e ele mostra os dentes. Gurdjieff falava sobre isso. Para ele, a personalidade humana é uma colcha de retalhos, formada por partes que não se conversam. Você pode ter um lado profundamente sensível e outro cruel, um lado devoto e outro cético, um lado que ama a verdade e outro que teme encará-la. O verdadeiro trabalho espiritual, segundo ele, não é construir uma imagem coerente, é descer até a base, ver os pedaços, unir o que foi fragmentado. E isso exige uma coisa que poucos estão dispostos a oferecer: honestidade radical. Você consegue ser honesto consigo mesmo? Consegue admitir que talvez esteja usando a espiritualidade para se proteger da dor? Consegue olhar para suas práticas e se perguntar: isso está me tornando mais consciente ou apenas mais confortável? Essas perguntas doem, mas elas libertam. Um senhor de 68 anos escreveu certa vez para nosso canal. Contou que, após a aposentadoria, mergulhou em leituras espirituais. Leu tudo, viveu em retiros, mudou de alimentação, cortou os vícios.
Praticava silêncio diariamente, mas depois de 4 anos, percebeu que não havia mudado por dentro. Continuava julgando os outros, continuava ressentido com o passado, continuava com medo de morrer. Percebi que não era um buscador, era um acumulador de experiências. Queria preencher o vazio com significado, mas o vazio só se transforma quando é olhado de frente. Você se reconhece nisso? Se sim, pare um instante agora. Feche os olhos. Respire. Sinta o que há em você que ainda não foi tocado. Não por técnicas, não por discursos, mas pela coragem da presença. O despertar, como dizia Gurdjieff, não é um raio que te atravessa do nada. É um acúmulo de pequenos esforços sinceros. É a disposição de, dia após dia, remover as mentiras que contamos a nós mesmos. É aceitar que o primeiro passo não é o êxtase, é o esvaziamento. Esvaziar-se é um ato revolucionário. Num mundo que te ensina a parecer forte, bonito, alinhado e sábio, abrir o peito e dizer "eu não sei" é quase um escândalo. Mas é também o começo da liberdade. Porque enquanto você estiver ocupado em parecer desperto, jamais poderá despertar de verdade. Talvez seja esse o ponto mais delicado de toda a jornada. Admitir que ainda não começamos. Mas se você chegou até aqui, neste vídeo, neste canal, neste momento da vida, algo em você já está diferente. Algo em você já cansou do jogo de aparência. Já não quer mais fingir, já não busca apenas experiências, busca profundidade, busca sentido, busca ser. E isso por si só já é sagrado. Você já percebeu que, por trás de quase todas as nossas buscas, há uma única pergunta disfarçada? Quem eu sou de verdade? Podemos chamá-la de muitas formas. Pode vir escondida em crises existenciais, em vícios, em insônia, em um súbito interesse por meditação ou yoga. Pode vir após um divórcio, uma demissão, um luto, ou simplesmente ao acordar num dia comum e sentir que algo essencial foi perdido pelo caminho. Mas a pergunta sempre volta, persistente, silenciosa e absolutamente inadiável. Vivemos décadas fugindo dela, criamos personagens, identidades, versões públicas e privadas de nós mesmos, criamos perfis, discursos, hábitos, vivemos como atores que confundiram o papel com o próprio ser. E quando finalmente paramos, já cansados de tantas máscaras, já feridos por tantas repetições, descobrimos que a pergunta ainda está lá, mais viva do que nunca. Gurdjieff dizia que o homem moderno é uma casa sem dono. Uma estrutura funcional, até bonita por fora, mas vazia de presença verdadeira. Ele falava de maneira quase cirúrgica. Não basta existir, é preciso ser. E isso só acontece quando nos tornamos conscientes de nós mesmos, de nossos múltiplos eus, de nossas contradições internas. Só acontece quando paramos de agir mecanicamente, movidos por medo, desejo, aceitação, e começamos a fazer de fato com intenção, com direção, com consciência. Mas aqui surge o paradoxo mais duro. O ego que quer despertar é o mesmo que impede o despertar. O mesmo eu que quer se transformar é aquele que teme a transformação. Porque se algo realmente novo nascer dentro de você, algo antigo terá que morrer. E não estamos acostumados a morrer em vida. Estamos acostumados a evitar a dor, a preservar a zona de conforto, a manter o controle. E o processo de autodescoberta exige exatamente o oposto: entrega, risco, coragem. Talvez por isso tantos parem no meio do caminho. Você já parou? Já chegou num ponto onde parecia não haver mais sentido em continuar? Já sentiu que estava prestes a cruzar um limite e recuou? Há uma fase do caminho em que o silêncio se intensifica. As respostas desaparecem. Os mestres somem. As certezas se dissolvem. E parece que tudo desmoronou. Mas na verdade é o momento mais fértil. É o ponto onde o velho está morrendo e o novo ainda não nasceu.
Uma mulher que acompanha este canal há anos escreveu recentemente dizendo: depois de perder minha mãe, não conseguia mais meditar. As práticas que me acalmavam já não funcionavam. Nada me trazia sentido. Até que um dia, durante uma simples caminhada, sem música, sem distrações, percebi. O que eu precisava não era mais silêncio externo, era me permitir ouvir o que o luto queria me ensinar. Ela não estava em paz, mas estava desperta. E isso muda tudo, porque o despertar não se parece com o que nos ensinaram. Ele não é euforia, nem leveza contínua. Muitas vezes é confusão, é queda, é desorientação. Porque tudo o que antes sustentava nossa identidade começa a ruir. E nesse terreno instável, começamos, enfim, a construir algo real. Mas construir o real exige renúncia. Renunciar à ideia de que há uma fórmula pronta. Renunciar à imagem que cultivamos de nós mesmos. Renunciar até mesmo à ideia de chegar lá. Porque não há lá. O único lugar onde algo acontece é aqui, agora. Neste exato instante onde você respira, escuta, percebe, sente. Gurdjieff dizia: apenas o sofrimento consciente pode trazer crescimento. O sofrimento mecânico não serve para nada. Essa frase, à primeira vista, parece dura, mas ela é uma chave, porque revela que o sofrimento inevitável da vida, perdas, frustrações, envelhecimento, solidão, pode se tornar um impulso de transformação se for vivido com consciência. Se deixarmos de fugir e começarmos a olhar de frente, você consegue fazer isso? Consegue acolher o que dói sem tentar anestesiar? Consegue estar presente em meio à confusão sem tentar escapar? Essas perguntas não são teóricas. Elas definem a qualidade da sua vida interior. Definem o quanto você está disponível para o trabalho real. Aquele que começa quando o espetáculo termina. Quando a espiritualidade de vitrine se desfaz. Quando a performance cede lugar à vulnerabilidade. E é aqui que nasce uma força diferente. Uma força serena, discreta, que não precisa provar nada para ninguém, que não precisa ser vista, que não busca aplausos, apenas é. Essa força não nasce da experiência, nasce da presença, e ela começa a brotar em você exatamente quando você se permite ser sem filtros. Talvez, no fundo, tudo o que buscamos seja isso, um espaço onde possamos existir por inteiro, sem precisar encenar. Onde possamos amar sem pedir garantias, onde possamos cair sem vergonha, onde possamos, enfim, lembrar quem somos antes de tudo o que o mundo nos pediu para ser. Você sente isso? Sente que já está na hora de parar de buscar lá fora e começar a construir por dentro? Se sim, então chegou o momento de um novo tipo de ação. Não mais impulsiva, não mais emocional, mas uma ação deliberada. Consciente, um compromisso íntimo com seu próprio despertar, porque só existe transformação real quando há decisão. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora. Como sair do ciclo da busca infinita e dar um passo concreto, um passo que não depende do mundo, das circunstâncias, nem das emoções. Um passo que só depende de você, porque no fim, o caminho mais espiritual de todos é aquele que você escolhe percorrer com os próprios pés. Você não precisa de mais respostas. Você precisa de direção. Depois de tanto buscar, de tanto se ferir, de tanto se desconectar de si mesmo, tentando encontrar algo fora, talvez seja a hora de voltar. Não ao passado, mas ao ponto de partida dentro de você, aquele lugar silencioso onde a verdade nunca te abandonou. Porque a transformação real não começa quando tudo está pronto. Ela começa exatamente aqui, onde você está agora, com o que você tem, com quem você é. Mas por onde começar? Não espere por um grande sinal, nem por um mestre ideal, nem por um estado perfeito de inspiração. A vida espiritual, como ensinava George Gurdjieff, é para os que estão dispostos a trabalhar. Não com esforço forçado, mas com presença, com decisão,
com honestidade diante de si mesmo. Isso é o que ele chamava de trabalho sobre si. E esse trabalho não acontece em templos distantes, mas no cotidiano. No modo como você acorda, como fala, como reage, como ama. Abaixo, você encontrará um plano simples. Não é fórmula mágica, é caminho, um convite, um campo fértil para que algo novo possa nascer em você. Não de fora para dentro, mas de dentro para fora. 1. O acordar consciente. Ritual de presença ao início do dia. Assim que acordar, antes mesmo de olhar o celular ou levantar-se, permaneça deitado por alguns segundos. Sinta o corpo. Respire fundo e pronuncie mentalmente: eu estou aqui, eu sou. Diga essas palavras como quem as ouve pela primeira vez. Depois, ao se levantar, realize cada gesto com intenção. Colocar os pés no chão, caminhar até o banheiro, lavar o rosto, como se tudo fosse um pequeno rito, porque esse pequeno ritual é a âncora. Ele te reconecta com o corpo, com a alma, com o presente. Repita isso por 7 dias seguidos. Depois, continue por mais 7 e mais 7, até que se torne semente de consciência em cada manhã. 2. O diário do eu. Observação sem julgamento. Separe um caderno apenas para isso. Ao final de cada dia, escreva brevemente 3 momentos. Quando estive mais presente hoje, quando reagi de forma automática, sem consciência, o que posso aprender sobre mim com isso? Não importa se as respostas forem repetidas, não importa se parecer banal. A repetição, nesse caso, é ouro. É através dela que você começa a enxergar os padrões invisíveis que te governam. Gurdjieff dizia que só aquilo que é observado pode ser transformado. E só aquilo que é visto sem julgamento pode ser integrado. Este caderno será seu espelho, não para punir, mas para revelar. 3. A pausa sagrada. Prática de minuto de consciência. Escolha 3 momentos do seu dia: manhã, tarde e noite. Programe um alarme discreto ou vincule essa pausa a uma atividade habitual, como beber água ou lavar as mãos. Quando esse momento chegar, pare tudo por 60 segundos. Feche os olhos. Respire profundamente. Sinta seus pés no chão. Observe o corpo, as emoções, os pensamentos como nuvens passando. Diga a si mesmo: eu observo. Eu não sou o que passa. Eu sou aquele que vê. Esse minuto pode parecer pouco, mas feito com regularidade, ele reorganiza sua mente, limpa seu campo emocional e abre espaço para o ser real emergir. É nesses instantes que você recupera sua soberania interior. 4. O voto interno, um compromisso de verdade. Escreva em uma folha pequena, que caiba na carteira ou fique ao lado da cama, a seguinte afirmação: hoje eu me comprometo a ser verdadeiro comigo. Não preciso agradar, não preciso parecer forte, preciso apenas me lembrar de mim. Leia isso toda manhã e, se possível, à noite. Leia com o coração, não com a mente. Isso é mais que uma frase. É uma declaração de retorno. Um lembrete sutil para não se abandonar mais. Um pacto de fidelidade com aquilo que é mais essencial em você. 5. O círculo do silêncio. Encontro consigo. Uma vez por semana, escolha um lugar onde possa estar sozinho por 30 minutos. Sem música, sem celular, sem distrações. Pode ser um banco de praça, um quarto, um jardim. Leve apenas um caderno e uma pergunta: o que em mim ainda está dormindo? Não tente responder com lógica, apenas escute. Escreva o que surgir, sinta o que vier. Esse momento é um santuário, um reencontro, uma forma de permitir que o que está adormecido comece finalmente a despertar. Lembre-se, espiritualidade sem prática é apenas poesia. E a alma não quer palavras belas, ela quer espaço. Espaço para respirar, para crescer, para existir. Você não precisa mudar tudo de uma vez, nem se tornar alguém novo em um final de semana. Você só precisa dar um passo.
depois outro, depois mais um. E cada passo, por menor que seja, já é um ato de rebelião contra o automatismo. Já é um fio de luz no labirinto da inconsciência, já é um sim para si mesmo. Gurdjieff dizia que o homem só se torna real quando trabalha sobre si. E trabalhar sobre si é, acima de tudo,